Olá pessoal, a gente vai dar sequência à nossa aula fazendo agora exercícios. Então esses exercícios são da apostila do COC, terceiro ano do ensino médio, Química 133, apostila 3, capítulo 7. São exercícios referentes ao conteúdo de compostos oxigenados, parte 2, ok? Primeiro exercício de aplicação que a gente vai fazer, exercício 1. É estimado que no planeta Terra existam mais de 19 milhões de substâncias orgânicas classificadas com nomenclaturas específicas. Os nomes oficiais seguem a nomenclatura IUPAC. Considere as seguintes substâncias orgânicas. Então ele colocou aqui pra gente, tá? Eu organizei aqui, ó, substância 1, substância 2. Pela nomenclatura IUPAC, essas substâncias são identificadas como. Então vamos lá. Cuidado aqui, porque ele pede nomenclatura IUPAC, ou seja, nomenclatura oficial desses compostos. Primeira coisa, identificar a qual grupo funcional eles pertencem, ok? A qual função orgânica. Então, eu tenho aqui, ó, no primeiro composto, eu tenho um OH ligado num carbono saturado. Significa que esse composto é um álcool. Assim, nós temos aqui, ó, 3 carbonos. Esses 3 carbonos são a cadeia principal. No caso, ela nem é ramificada, então eu não preciso aqui me preocupar com outros radicais de carbono. Mas eu preciso me preocupar com a numeração dessa cadeia. Por quê? Porque o OH poderia estar na ponta ou no meio da cadeia. Assim, eu numerando aqui, eu chego nesse número aqui. Propan 2-ol. Atenção, carbono 1, carbono 2, carbono 3, ok? Então, esse daqui é o propan 2-ol, nome IUPAC desse composto. Composto agora, número 2, vamos analisar ele aqui. Ele possui um oxigênio que está ligado a 2 carbonos. Assim, eu tenho aqui uma função éter. Para dar nome numa função éter, eu tenho que analisar cada um dos pedaços. Então, eu tenho que analisar esse primeiro pedaço e esse outro. Como nos dois trechos eu tenho a mesma quantidade de carbonos, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos de um lado, 2 do outro. Não tenho que me preocupar com a cadeia menor ou maior. Justamente, a primeira parte, então, vai ficar como etoxi e a segunda parte, etano, ok? Já que o tamanho da cadeia é o mesmo, não me preocupo qual deles é qual para me referir. Assim, a gente chega na alternativa, letra B, ok? Composto 1, propan 2-ol, composto 2, etoxietano. Cuidado aqui porque nesse exercício ele também te dá os nomes usuais desses compostos, que seriam aqui, ó, a alternativa D, álcool, álcool isopropílico, na alternativa A, esse composto aqui é o álcool isopropílico, e esse daqui é o éter etílico, tá? Mas são nomes usuais, como ele pediu o nome IUPAC, alternativa B, ok? Próximo exercício que a gente vai fazer agora é o exercício de aplicação 2. A fórmula representa a estrutura geranial, também conhecido como citral A, um dos compostos responsáveis pelo aroma do limão. O geranial é um composto pertencente à função orgânica. Bom, temos aqui um composto geranial e temos aqui, ó, um composto oxigenado. Temos que analisar qual é a função orgânica que eu tenho aqui. Atenção, eu tenho uma carbonila na ponta, ou seja, um C-O na ponta. Assim, essa função é caracterizada pelo grupo funcional C-O na ponta, função aldeído, alternativa E, ok? Seguindo, exercício número 3 agora. A nomenclatura de substâncias orgânicas segue um rigoroso conjunto de regras que levam em consideração a função orgânica, a cadeia principal e a posição dos substituintes. Dar o nome oficial a uma substância orgânica muitas vezes não é algo trivial, e o uso desse nome no dia a dia pode ser desencorajador. Por conta disso, muitas substâncias são conhecidas pelos seus nomes populares. Por exemplo, a estrutura orgânica mostrada ao lado lembra a figura de um pinguim, sendo por isso popularmente conhecida como pinguinona. Então, está aqui esse composto que ele retratou para a gente. O nome oficial dessa substância é... Novamente, a gente tem que analisar aqui qual é a função orgânica desse composto.
Bom, temos aqui uma carbonila, um C-O, só que ele não está na ponta, está no meio da cadeia, já que eu tenho aqui um ciclo, ok? Então, ele está entre dois carbonos, é uma cetona. Bom, das prioridades aqui para numerar a minha cadeia, uma vez que eu tenho várias coisas que eu tenho que me referir. Eu tenho aqui ó, o grupo funcional, eu tenho essas ligações duplas e eu tenho aqui esses radicais, todos eles radicais metil, já que eu tenho um carbono em cada um deles, ok? Prioridade na numeração, primeiro o grupo funcional, depois duplas ou triplas e por fim os radicais. Assim, a numeração correta para esse composto é essa daqui, ó. Carbono 1 para o carbono da carbonila, carbono 2 aqui do lado, 3, 4, 5 ou 6. Se você quisesse, você também poderia começar no sentido anti-horário, ok? Também daria a mesma numeração e o mesmo nome do composto, então não teria diferença. Bom, vamos dar nome aqui. Então, nos carbonos 3, 4 e 5, nós temos radicais metil. Como no carbono 4 eu tenho 2 radicais, então eu tenho que repetir duas vezes o número 4 aqui, ó. 3, 4, 4, 5, tetra, prefixo de quantidade, metil, cadeia fechada tem um ciclo com 6 carbonos X, ok? Aqui, atenção, 2,5 dien, ou seja, eu tenho as duas duplas aqui, ó, nos carbonos 2 e 5, nona, ok? Terminação ona para cetona. Por que eu não precisei numerar o carbono da carbonila? Porque fica subentendido no meu composto que o carbono 1, aquele que eu usei de referência para numerar os demais, é o carbono da carbonila da minha cetona, ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E, certo? Faremos também nessa aula os exercícios extras 4 e 5. Então, vamos dar uma olhada aqui. Exercício número 4. O aroma das flores é uma combinação de diversas substâncias orgânicas voláteis. Para cada flor, uma combinação específica de substâncias voláteis determina o aroma característico. A seguir, estão apresentadas algumas substâncias orgânicas presentes no aroma de algumas flores comuns. O que ele quer saber? A função cetona está presente nas substâncias que compõem o aroma de. Então, aqui, ó, função cetona. Temos aqui os nossos compostos e a gente vai analisar cada um deles, ok? Então, começando aqui pelo eugenol. Eu tenho aqui ó, um OH ligado diretamente ao anel aromático. Então, aqui eu tenho uma função fenol. Também tenho aqui um oxigênio que está entre dois carbonos. Função éter. Aqui, na alfa-lonona, nós temos uma carbonila que está no meio da cadeia. Então, tá aqui, ó, carbono aqui desse lado, carbono do outro. Então, eu tenho uma função cetona aqui. Na beta-damascenona, o que nós temos? Novamente, uma carbonila aqui no meio da cadeia, também uma função cetona. O cimenol, aqui, temos um OH, uma hidroxila, ligada a um carbono saturado, um carbono que faz 4 ligações simples, ou seja, função álcool. E aqui no linalol, também temos uma hidroxila ligada a um carbono saturado, também função álcool. Assim, os compostos que contêm a função cetona são os que têm cheiro de violetas e rosas. Alternativa C, ok? Seguindo agora para o exercício número 5. Dessa aula, acredito que seja o exercício que mais pode nos ajudar a pensar em alguns aspectos importantes aqui dessas funções orgânicas. Citral é o nome usual da substância responsável pelo aroma característico do limão, cuja estrutura está mostrada abaixo. Com relação a essa substância, assinale a alternativa correta ou as alternativas corretas. Então aqui nós temos a somatória, ok? As alternativas, temos que ver quais delas estão corretas. E ele nos deu aqui a fórmula do citral. Ela está um pouquinho diferente do que está na apostila, mas é a mesma substância, ok? Bom, o citral, de acordo com a IUPAC, chama-se 3,7-dimetil-octa-2,6-dienal. Vamos nomear essa cadeia. Atenção, eu tenho aqui ó, um C-O na ponta. Isso daqui é um aldeído. Começa aqui a nossa contagem. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7 e tanto faz aqui qual
qual dos dois a gente vai seguir como carbono 8. Eu escolhi esse daqui, ok? Sobrou fora da contagem da cadeia principal esse carbono, que é um radical metil, e esse carbono, outro radical metil. Nomeando essa cadeia, o que a gente chega? Então, nas posições 3 e 7, nós temos justamente 2 radicais metil, então 3, 7 de metil. Temos 8 carbonos na cadeia principal. Nas posições 2 e 6, nós temos uma ligação dupla, ok? Então, eu tenho aqui um di-en. E na posição 1, que eu não preciso numerar o meu aldeído, terminação -al, ok? Então, a primeira está correta. Segunda afirmação para a gente analisar. Devido à presença do grupo carbonila, as moléculas do aldeído fazem ligações de hidrogênio entre si. Cuidado, ok? Eu expliquei para vocês que para fazer ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, a gente precisaria ter um H ligado diretamente a FON, ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio. Não é o caso aqui, ok? O hidrogênio que está ligado nesse carbono não está ligado diretamente aqui ao oxigênio. Assim, essa molécula não faz ligações ou pontes de hidrogênio. Então, está errada essa afirmação. Ela faz de polo nesse trecho aqui, já que eu tenho um pedaço polar, mas não chega a ser ligação de hidrogênio. Próxima afirmação. O ponto de ebulição do aldeído é mais baixo que o de um álcool de massa molar semelhante. Eu expliquei para vocês na aula de álcoois que os álcoois são polares uma vez que eles fazem ponte de hidrogênio. Aldeídos não fazem ponte de hidrogênio, então eles têm uma interação mais fraca do que os álcoois. Se a gente comparar um aldeído e um álcool de massa molar semelhante, o álcool, por ter interações mais fortes, possui uma temperatura de ebulição e de fusão mais alta do que o aldeído. Então, está correta essa afirmação, ok? Afirmação número 8. O citral possui cadeia carbônica alifática, insaturada, ramificada e homogênea. Cadeia alifática, nós temos aqui uma cadeia aberta. Lembra que alifática é sinônimo para cadeia aberta. Insaturada, ou seja, entre carbonos eu tenho dupla, está correto. Ramificada, eu tenho aqui ramificações, no caso aqui os radicais metil, e homogênea, ou seja, entre carbonos eu não tenho nenhum heteroátomo, eu tenho apenas carbonos, ok? Lembrando que aqui no aldeído esse C-O não é um heteroátomo, então também está correta. E por fim a afirmação 16, o citral possui um hidrogênio ionizável. Ter um hidrogênio ionizável significa que ele é um composto ácido. Aldeídos não são ácidos, ok? Então, eles não possuem hidrogênios ionizáveis, como, por exemplo, a gente viu que os fenóis possuem e os álcoois levemente, ok? Dos compostos que a gente estudou até agora, apenas os fenóis possuem hidrogênio ionizável. Assim, essa também está incorreta, ok? Por não conter um hidrogênio ionizável. As afirmações corretas aqui são 1, 4 e 8. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se precisarem, estou aqui. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.